Nós tivemos uma gangorra na temporada, né? Nós tivemos uma gangorra essa temporada com esses dois rapazes aqui da foto, Curtis Jones e Fábio Carvalho. Um deles começou a temporada com muita moral e um em baixa, e um deles acabou muito em baixa e o outro com muita moral, né? Curtis Jones, muito naquilo que a gente falou sobre a lealdade e a insistência de Jürgen Klopp com alguns jogadores. Curtis Jones, eu mesmo cheguei nas nossas redes sociais algumas vezes e falei que pra mim o Curtis Jones ele tinha um teto muito alto por muito tempo, a gente esperava que ele virasse esse jogador e que ele estagnou e talvez nunca mais alcançasse esse nível. E ele alcançou de novo. Enquanto o Fábio Carvalho, que a gente achou que era um jogador até mais pronto do que o Elliott pra jogar, e a gente batia nessa tecla no começo da temporada falando assim, essa diferença do Harvey Elliott com o Fábio Carvalho, que o Harvey Elliott vem com um pouco mais de rodagem, tá num momento melhor, parece melhor fisicamente, simplesmente desapareceu a partir do momento que o Liverpool começou a ter alguma opção no meio de campo. A gente sabendo como que funciona a cabeça de Jürgen Klopp, a gente sabe que depois de uma temporada ele não irá desistir de Fábio Carvalho. Mas também o Jürgen Klopp já deixou claro também que ele tem uma possibilidade muito grande de ser emprestado, talvez até por um projeto a longo prazo do Liverpool com ele. Mas Curtis Jones, que para muitos devia ser o primeiro nome na barca de dispensas do Liverpool ao final dessa temporada, voltou a se mostrar útil pro time, né? Cabe. Curtis Jones será importante nessa renovação do meio-campo do Liverpool a partir da temporada que vem, Nilo? Será muito importante. Muita gente esperneou nas redes sociais quando em algum momento da Copa do Mundo, você vai se lembrar disso, saiu notícias que Curtis Jones terá papel um pouco mais principal no meio-campo do Liverpool na próxima temporada. Muita gente falou assim, que isso é loucura, não dá, não pode, etc. E aqui eu quero colocar uma coisa que eu não sei se tanta gente parou para pensar, ligou um ponto ao outro, não é tão difícil assim, não estou sendo aqui o cara que vai trazer uma novidade bombástica, mas pouca gente reconhece que o Klopp treina bem os times e mexe bem quando tem tempo. Pouca gente diz. Inclusive, tem gente que fala que o Klopp está engessado no mesmo tipo de jogo de quando ele chegou. E é assim, pra mim isso é um absurdo, porque a gente tem que lembrar que a gente tinha Henry Khan no time, a gente tinha um Coutinho no time, a gente tinha... E não tô falando só de nomes, tô falando de jeito de jogar. Era outro jeito de jogar. Você citou aí Liverpool e Sevilha, a gente jogou no 4-2-3-1 aquele jogo. O Sturridge era o centroavante, a gente tinha uma linha de 3 atrás dele, com o Firmino, com o Coutinho e com o Lalana, se eu não me engano, e o meio campo era Milner e Henry Khan, ou Henderson e Henry Khan. Acho que o Henderson era banco, né? O Henderson era banco ainda. Foi Milner e Henry Khan, sim. Depois a gente joga um futebol extremamente reativo, era o heavy metal total naquela temporada que a gente chega à final da Champions, que a gente era, cara, quantos e quantos lances a gente viu de contra-ataques absurdos, que a gente chegava, pegava a bola e fazia o gol com poucos toques. Depois, na Premier League que a gente ganha, a gente é um time muito mais dominante. Muita gente falou que a gente estava virando um Manchester City, não sei se você lembra disso, que a gente dominava e pressionava demais os jogadores. Enfim, Klopp mexeu os pauzinhos dele, não foi na Copa do Mundo. O Klopp mexeu os pauzinhos dele naquela data FIFA de março, que a gente não joga contra o Fulham. O jogo é adiado, porque o Fulham estava na FA Cup. A gente teve um grande tempo entre a eliminação do Real Madrid por 1-0 e o jogo contra o Manchester City, que a gente toma um 4-1 acachapante. Qual que foi a mudança, Marco Antônio Rigotti, no meio-campo para Chelsea e Liverpool 0-0, jogo o qual, que desde então a gente não perdeu mais? Você sabe me dizer, você tem uma chance para acertar quem foi o garoto que entrou no meio-campo do Liverpool naquele jogo? Começa com C? E termina com Jones. Exatamente. Curtis Jones entrou em todos os jogos desde então. Curtis Jones treinou naquela data FIFA. O Klopp mexeu os seus pauzinhos, procurou soluções. Porque é isso que ele faz. Ele procura soluções, todo mundo quer comprar. Cara, não tem como comprar, já fechou a janela, o que eu vou fazer? Vou olhar para cá. Curtis Jones em forma. Ou seja, tendo opções para o meio campo para ninguém ser estourado fisicamente, Curtis Jones encaixa muito bem no esquema do Klopp. Porque o Klopp, mais uma vez, se reinventou e mostrou para o Curtis Jones, olha, nós estamos num novo momento onde o Arnold vai fazer um posicionamento diferente e você vai ter muito mais chance de estar lá na frente. Nós jogamos em determinado momento no 3-2-5, né, nessa temporada, e que o Curtis Jones estava literalmente alinhado com o Luiz Dias, com o Darwin, com o Salah, etc.
Enfim, o Klopp mexeu os pauzinhos e pouca gente notou, mas depois daquela data FIFA, teve o 4-1 acachapante pro City, que o Klopp foi no seguro, né? Apesar que falar que vai no seguro e colocar o Elliott no meio campo, não sei se é tão, se é tão interessante assim, mas do Chelsea para cá, 0-0 com o Chelsea, empate com o Arsenal, vitórias, um tanto de vitórias e empate com o Aston Villa, Curtis Jones foi a mudança que o Klopp fez, e com isso ele renasceu o meio campo, ele renasceu o senhor Fábio Tavares, porque eu já expliquei aqui, o Fabinho não é o cara que destrói 100% de uma jogada, ele é o cara que pega a jogada já nos seus 60%, 50% destruída pelos caras da frente e termina de destruir ela ali, e foi isso que ele fez depois que o Curtis Jones ajudou, porque é bizarro, tanto que o Curtis Jones cresceu e foi claramente uma mexida do Klopp naquela data FIFA. E eu vou além, cara, ele renasceu também um lado esquerdo que, assim, estava em baixa desde a temporada passada do Liverpool, quando o Liverpool ainda estava bem, e que teve um certo renascimento com a chegada do Luiz Dias, que ofereceu muito mais do que a gente esperava naquele lado esquerdo, mas que, assim, sempre foi um fator de desequilíbrio nesse time, né? A gente tinha ali o Arnold chegando muito próximo do Salah e tendo o terceiro jogador fazendo uma função ali próxima. Por vezes o Thiago, muitas vezes o Henderson nos seus melhores momentos, e faltava, desde a saída do Wijnaldum, esse jogador que fizesse esse terceiro elo do lado esquerdo ali para libertar o Robertson, para afrouxar um pouco a marcação, para dar um espaço para o ponta esquerda. Isso foi muito importante e vai ser muito importante para a temporada que vem, né? Além de que o Curtis Jones, ele tem aquele... mais uma vez comparando com o Wijnaldum, porque assim, desde que o Georginio Wijnaldum saiu daquela posição, a gente não encontrou uma reposição ainda. Com as características dele, a gente não encontrou. Georginio Wijnaldum era um jogador que podia jogar as 38 partidas de uma temporada de Premier League, e não só isso, cara, ele oferecia um controle de bola em espaço curto ali, era difícil roubar a bola do Wijnaldum. Você pode falar que ele passava só de lado, você pode falar que ele não sabia, que ele não encontrava o passe na frente, mas, cara, ele ali, naquele joguinho de futsal ali, pô, ele fazia uma cobertura muito boa, não só pro Fabinho, mas ele fazia ali, cara, ele protegia a bola muito bem, era muito difícil tirar a bola dele, e como o nosso querido Lucas Smith aqui falou no chat, né, é um jogador físico, o nosso meio campo sempre foi mais físico que qualquer outra coisa, a gente sempre falou disso, né, o Liverpool nunca foi um time que jogou com um 10, com um meio campo de criação, ele, pelo contrário, sempre foi um meio campo de apoio pros craques nas laterais do campo, né? Não só os laterais, mas os pontas, e marcação intensa para roubar essa bola e entregar para quem resolvia. E o Curtis Jones é um cara privilegiado nesse nível, né? Para além de alguns problemas físicos que ele teve ali, muitos dele, inclusive o Klopp fala que foram azares mais do que problemas musculares sequenciais e tal. É um cara de 1,80. É um cara de 1,80 que tem uma formação inglesa de jogo duro, né, de pegada. Então ele tem esse perfil que pode ser importante pro nosso meio campo. Eu acho interessante você citar o Wijnaldum, porque sim, desde o Wijnaldum o Liverpool decaiu no seu lado esquerdo, e isso mostra o tanto que o Robertson é gigante, porque o Robertson continua sendo destaque no lado esquerdo mesmo sem o Wijnaldum ali para auxiliá-lo, né? Porque sim, o que o Thiago perde muito pro Wijnaldum é primeiramente disponibilidade, que é uma qualidade que ele não tem definitivamente. O Thiago é absurdo, mas não está presente quase nunca, e o Thiago talvez tem pouca cobertura e velocidade como o Wijnaldum tinha. De resto, o Thiago é maestro, o passe do Thiago é melhor. Eu acho até que o Thiago prende a bola tanto quanto o Wijnaldum, consegue não prender, mas segurar, proteger a bola tanto quanto o Wijnaldum, ok. Mas uma coisa que eu queria falar é o seguinte, mesmo com o Luiz Dias, a gente nunca conseguiu... Você lembra quando a gente reclamava que o Luiz Dias não conversava com o lado esquerdo tanto quanto o Mané? Que o Robertson estava sendo pouco privilegiado, porque o Luiz Dias procurava a linha de fundo ao invés de fazer o facão e dar a linha de fundo, dar o corredor pro Robertson. Era muito isso. Então a gente, além de perder o cara do meio campo, perdeu também um pouco do lado esquerdo com o Robertson, com o Luiz Dias. Coisa que, nesses últimos jogos, já mostrou que ele tem se adaptado melhor, né? Ele tem se adaptado melhor, tem feito o facão, etc. Enfim. Mas o Jones traz mesmo esse novo poder ali pro lado esquerdo. E digo mais, quem será que vem? Porque se McAllister vem, ele vem pro lado direito. Se ninguém vier, quem é o dono daquela posição é realmente o Curtis Jones. Não tem como tirar ele dali, não.
Obviamente o Thiago disponível vai ter uma briguinha ali, etc e tal, mas sei lá, viu? Talvez a gente comece a ver mais um Thiago revezando com o Fabinho, se não vier um cara pro lugar do Fabinho. O Henderson, você mesmo acho que citou em algum momento desse, que pode vir a ser o cara que vai revezar com o Fabinho e o Liverpool não vai trazer esse médio defensivo. O Henderson vai passar a ser esse cara. Mas o Thiago, o Jones vem se mostrando esse cara disponível ali pro lado esquerdo, porque vai vir Gravenberch? Não sei. Vai jogar pelo lado esquerdo o Gravenberch? Não sei. Essa é outra coisa que eu também tô tentando observar aí por essa janela de transferências. Tem meias aí que a gente não sabe quem são, que não foi ventilado direito ainda, mas que o Liverpool tá atrás, porque esse lado esquerdo não tem ninguém ventilado até agora. Pelo menos como legítimo médio pela esquerda, box to box, até onde eu vi, não tem ninguém assim propriamente para ali. A galera até no chat falou que o McAllister pode jogar, mas não é a especialidade dele. Quanto ao Fábio Carvalho, eu vejo ele como um cara que não existe o papel dele dentro do esquema do Liverpool. Para mim é simplesmente isso. Não é, ele também é fraquinho fisicamente, ok. Mas toda vez que ele entra, eu não sei qual que é o propósito dele de jogar. Porque se ele entra na linha dos meias, ele não faz box-to-box, não é o propósito dele. Se ele entra como ponta, não é o propósito dele. Ele não é esse cara de velocidade aguda, ele é um cara que flutua. E ele do Firmino, ele não faz tão bem o perde pressiona. Então, ele meio que não tem papel. O papel que ele faz hoje não existe. Por isso que o Klopp falou que a ética dele foi o que mais chamou a atenção. O Klopp falou hoje na coletiva. A ética do Fábio Carvalho é uma das coisas que mais me chamaram a atenção. Ele foi o cara que mais me impressionou. Mas hora nenhuma ele falou que me impressionou tecnicamente. Isso é uma coisa que a gente tem que saber ler nas entrelinhas. E você chegou num ponto muito bom, que eu acho que esse é um ponto que até uma certa altura o Harvey Elliott também sofre desse problema. O Harvey Elliott é um jogador muito talentoso tecnicamente, que não tem uma posição no Liverpool, que já foi testado em algumas posições, mas se a gente for pensar ali, o natural dele, o estilo de ponta direita que o Harvey Elliott não é o estilo de ponta direita que o Liverpool joga. Mas eu acho que esse final de temporada deu uma sobrevida pro Harvey Elliott pelo seguinte: ele pode ser esse jogador ali no meio, dependendo da situação, a partir do momento que o Trent caia pra dentro, porque a gente inverte as posições nesse lado direito. Um Trent caindo pra dentro, o Harvey Elliott pode ser esse meia direita lateral mais aberto na direita ali, enfim, essa combinação Trent, Salah e um meia pode ser Trent de meia, Salah e mais um meia de lateral. Enfim, ele é amplitude, né? Exatamente, eu acho que tem essa variação. Mas é uma coisa que a gente vai ter que se adaptar. Eu falo muito isso aqui na live, de que o nosso problema foi a gente não ter 5 titulares pro meio campo. A gente precisa ter 5 titulares pro meio campo. Se a gente seguir aqui a ideia do Klopp, eu espero mesmo que siga, até pelo tamanho do Liverpool, de jogar uma Europa League, de entrar para ganhar numa Europa League, nós vamos precisar ter opções de meio campo para jogar domingo, quarta. Eu vi alguns jogadores, eu não lembro qual foi o ex-jogador do Liverpool agora, que deu uma declaração recentemente à Sky Sports falando que o Liverpool devia montar o seu meio campo em torno de Thiago Alcântara. Eu acho isso um absurdo, cara. O Thiago Alcântara não é um jogador... eu acho que foi. O Thiago Alcântara não é um jogador confiável hoje, pelo seu problema de lesão. O Liverpool, muito pelo contrário, tem que montar o seu meio-campo sem Thiago Alcântara, e Thiago Alcântara ser a cereja desse bolo, cara. Eu também acho. Eu acho que o jogador o qual o Liverpool tem que montar, ele tá chegando para vestir a 10, é o McAllister. Achei que você ia falar que era o Jude. Eu, por um segundo, achei que você ia falar que é o Jude. Você ia cravar essa aqui.